Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui para mais uma dica de Excel. Hoje a gente vai falar sobre PROC-V com correspondência exata e vou trazer 3 exemplos, de básico até avançado. Como assim? Fica comigo nesse vídeo, do início ao fim, que eu vou trazer 3 exemplos bem interessantes que você pode trabalhar aí no teu dia a dia no uso do PROC-V com correspondência exata. Mas antes de eu continuar, planilha na tela. Olha a nossa planilha aí, falando de PROC-V com correspondência exata em 3 exemplos. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. Aqui na descrição tem um link para o curso www.cursodeexcelonline.com. Nesta semana estamos com o cupom BLACK20, onde a gente está aí na semana de Black Friday. Então você quer agora começar a tua formação com uma promoção? Vem lá, confere aí lá no nosso link do curso, está aí logo de cara na descrição do vídeo, tem lá o link para o curso. Então vamos pegar aqui, ó. Pessoal, nossa planilha de hoje tem 3 planilhas que a gente vai trabalhar, tá? Eu vou trazer um exemplo de PROC-V simples para você entender. Logo depois a gente já vai para um exemplo intermediário, com 2 critérios, e depois um exemplo um pouquinho mais avançado, tá? 3 exemplos bem interessantes. E peguei uma situação bem simples, fácil. Se você é professor, né, da rede municipal, estadual, particular, né, você vai falar, puxa vida, essa planilha pode me ajudar. Sim, aqui tem uma planilha bem simples que pode te ajudar a fazer, por exemplo, um controle das notas dos seus alunos, ou até fazer esse campo de pesquisa para pesquisar a nota que foi lançada do aluno. Algo bem bacana. Nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui, pessoal, as notas, tenho aqui uma tabela de disciplina, tudo bem? As notas que foram lançadas para os alunos, e aqui ao lado tem uma pesquisa. Conforme eu digito o nome da pessoa, olha só, Ingrid, ele traz a informação que eu quero. E aí você já deve estar vendo a forma. Professor, que forma doida é essa? É o PROC-V, você vai ver passo a passo. Então vamos apagar aqui? Vamos apagar. Então você vai montar uma tabela bem similar a essa, e vai fazer agora a pesquisa. Como que funciona o PROC-V com correspondência exata? Ele funciona assim, ó. Igual ao PROC-V, abro parênteses, eu vou clicar aqui no nome que eu estou procurando, que no caso é o nome da Ingrid, que é a célula de referência, tudo bem? Vou dar um ponto e vírgula. O próximo item que o PROC-V pede é uma matriz de tabela. A matriz de tabela tem um intervalo de dados. Qual que é o intervalo de dados que eu tenho aqui, ó? A tabela, ó, do aluno até aqui a última nota, né? Nota 10, ali na coluna F. Então vai ficar de B3 até F8. Ponto e vírgula. O primeiro bimestre, qual coluna que é dessa matriz? Então, por exemplo, o número de índice de coluna está relacionado com a matriz que você está trabalhando. Então você está procurando o nome da Ingrid, com base na primeira coluna. Se achar, tem que saber a coluna que você quer da matriz. Qual é a coluna? Primeiro bimestre é a segunda coluna. Por quê? Porque a aluna é coluna 1, primeiro bimestre é a coluna 2. Então eu vou colocar 2 aqui. Ponto e vírgula e entra. Nós temos o verdadeiro, que se chama correspondência aproximada, e depois nós temos o falso, que é a correspondência exata. A correspondência exata é aquele valor exato que você quer. Se você quer Marcos, vai ser o Marcos. Se você quer Renata, é a Renata. Se for a Ana, tem que ser a Ana. Se não for, não vai trazer nada, tá? Então o valor tem que ser exato, tudo bem? E aí você pode vir aqui e marcar, ó, falso correspondência exata. Tem às vezes não, outra possibilidade é você colocar o valor 0. 0 também é a correspondência exata no PROC-V, tudo bem? Vamos fechar, vou dar um Enter. Olha só, 7. Ingrid, no primeiro bimestre, tirou 7? Tirou. Quanto que tirou o Marcos? Vamos vir aqui na Ingrid e vou escrever, ó, Marcos. Puxa, o Marcos tirou 6, é isso mesmo? É isso mesmo. Como que ficaria a outra opção? Vamos fazer? Vou vir aqui e colocar igual PROC-V, vou localizar o nome do Marcos, ponto e vírgula, matriz da minha tabela, seleciona a matriz bonitinho, ponto e vírgula. O segundo bimestre, que coluna que é? Ah, é a coluna 3, porque aluno é coluna 1, primeiro bimestre é coluna 2 e segundo bimestre é coluna 3. Então vamos colocar o 3 aí. Ponto e vírgula, eu falei que você poderia utilizar a opção falsa, que é a correspondência exata, ou 0.
Olha só, vou colocar 0 aqui, ó. Ele já vai entender que é o falso. Vou dar um Enter, ó. 4. É 4 no segundo bimestre do Marcos? É, ó. Tirou um 6, no segundo bimestre tirou um 4. Se eu fizesse para o terceiro, vamos lá, igual PROC-V, você vai clicar aqui no Marcos, selecionar a matriz de tabela e informar a próxima coluna. Ó, aluno, coluna 1, primeiro bimestre, coluna 2, segundo bimestre, coluna 3, terceiro bimestre, coluna 4, ponto e vírgula, 0. Fiz, tá lá. Vamos fazer mais um? Igual PROC-V. Vou clicar no nome do Marcos, ponto e vírgula, seleciono os valores, coluna 5, ponto e vírgula, 0. Vou dar um Enter, tá lá. Agora, ao digitar o nome, vamos colocar Renata. Veja que trouxe as notas da Renata. Se eu colocar Ingrid, veja que trouxe as notas da Ingrid. Só que o que acontece? Você deve falar, professor, eu vou ter que fazer de 1 a 1. Tem um modo mais interessante, mais fácil? Tem. Tem alguns modos que você poderia pensar. Exemplo, se você criasse uma coluna auxiliar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, tá? Vamos apagar aqui. Vamos fazer de novo? Igual PROC-V. Você localiza, ó, o nome da Ingrid. Esse nome da Ingrid ele é uma referência, porque todo mundo vai procurar esse nome. Então você vai dar um F4 para deixar ele travado. Isso é a célula travada. Ponto e vírgula. A matriz da tabela. Vamos selecionar a matriz inteira? Ó. Ó a matriz da tabela. Todo mundo não vai localizar esse nome nessa mesma matriz? A matriz não é referência? F4 de novo. Ele vai colocar esses cifrãozinhos que travam tanto a coluna quanto a linha. Ponto e vírgula. Ah, ele quer saber o número do índice da coluna. Eu vou clicar aqui, ó, nessa célula que contém o número 2, que é a coluna 2 que eu quero. Ponto e vírgula, 0. Vamos fechar? Por que 0? Porque a correspondência é exata. Vou fechar e dou um Enter. Olha lá, trouxe o 7. Vou vir aqui e vou clicar 2 vezes. Trouxe o 3, trouxe o 10 e trouxe também o 5 da Ingrid. Olha lá. Vamos mudar aqui para Luciana. Trouxe as notas da Luciana. Mas você está utilizando uma coluna de apoio. Agora olha que interessante. Se eu colocar aqui, ó, igual lin, a parênteses A2. Você sabe o que essa função faz? Ele captura o número da linha. Eu vou dar aqui, ó, linha 2. Agora, se eu clicar e arrastar aqui, ó, o que ele vai ter? 3, 4 e 5. Tudo bem? Agora, olha que interessante. Eu vou vir aqui na fórmula. Tá vendo de onde está K4? Eu vou colocar aqui, ó, lin, abro parênteses A2. Assim, ó. Olha só. Eu só vou fazer isso na fórmula. Vou travar ela? Não. Vou dar um Enter. Vou vir aqui e vou clicar 2 vezes. Passou a fórmula para todo mundo. Aí essas informações aqui eu não preciso. Então veja que eu não estou utilizando coluna de apoio. Estou utilizando uma função, que no caso é a função lin, para identificar qual a posição da coluna que eu quero. Coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Fazendo o preenchimento da sequência para nós. Então se eu mudar agora aqui para Renata, repare que trouxe as notas da Renata. Gostou? Comenta aqui embaixo. Fala para mim se você tem alguma dúvida sobre o PROC-V de correspondência exata e o correspondência aproximada. Eu vou adorar saber para trazer um novo vídeo aqui no canal para você. Então comenta aqui embaixo. Mas antes de eu ir para o próximo exemplo, eu tenho um recado muito importante. Estamos na semana de Black Friday, isso mesmo. E nessa semana de Black Friday eu estou oferecendo 20% off, 20% de desconto na formação. Então se você quer agora resgatar esses 20% e começar a aprender Excel, vem aqui embaixo, comece a sua formação, vem aprender Excel com a gente. www.cursodeexcelonline.com. Vamos para o próximo exemplo. Neste próximo exemplo, eu quero agora fazer uma pesquisa, já é uma coisa um pouco mais intermediária, tá? A gente vai fazer o uso de 2 funções. Eu quero fazer uma pesquisa me baseando em 2 critérios. Eu quero localizar, primeiramente, o nome do aluno e depois informar o bimestre. Veja aqui, conforme eu informo o número do bimestre, automaticamente ele me traz a nota. Olha lá, ó. Ingrid no segundo bimestre tirou um 3, é isso mesmo? Olha lá, é um 3. Vamos pegar o Marcos aqui, eu vou colocar Marcos. Repare que o Marcos no segundo bimestre tirou um 4. Assim. E como que a gente faz isso? Você deve estar pensando aí. Vamos lá. Vamos apagar aqui e vamos explicar.
Antes da gente fazer o PROC-V, eu preciso explicar para você que a gente precisa informar a posição da coluna. Como que a gente vai informar a posição da coluna aqui no Excel? Por causa que ele vai ser um item de critério que a gente vai fazer, um segundo critério que a gente tem nesse PROC-V. Esse segundo critério eu preciso fazer uso da função corresp. Então eu vou fazer aqui do lado, ó, igual corresp, localizar a palavra bimestre, ponto e vírgula, nessa matriz aqui, ó, da palavra aluno até o quarto bimestre, ponto e vírgula, 0, que é a correspondência exata. Opa, correspondência exata, é isso mesmo. Quando eu faço isso, o Excel vai conseguir identificar qual que é a matriz que eu estou a localizar. Matriz não, né? A posição de coluna da matriz que eu quero. Então, quando eu marco aqui, ó, segundo bimestre, vou colocar primeiro bimestre, ó. Primeiro bimestre é coluna 2. Lembra do exemplo anterior? Quando eu montei aqui, eu estava informando a linha, né? Mas a gente está informando a posição de coluna. Olha só. Então, vamos voltar lá no exemplo? Então, tem lá, primeiro bimestre. Se eu colocar quarto bimestre, vai ser a coluna 5. Como que funciona isso, então, professor? Vamos lá? Igual PROC-V, você vai localizar o Marcos, ponto e vírgula, na matriz da tabela, nessa matriz aqui. Você precisa informar o número da coluna. Eu não fiz o corresp anteriormente? Se eu clicar no corresp aqui, no resultado que está trazendo para a gente essa célula de apoio, ponto e vírgula, correspondência exata. Vamos lá, ó. Dou um Enter, trouxe o 8. Foi 8 que o Marcos tirou? Foi. Bom, vamos mudar para o primeiro bimestre. Vou vir aqui, primeiro bimestre. Repare que ele trouxe, ó, primeiro bimestre do Marcos foi um 6. Olha a nota aqui, ó. E no caso a coluna 2. Segundo bimestre foi um 4. Ele funcionou dessa forma. Então aqui nesse PROC-V, eu fiz o corresp para você ver, não fiz? Se eu copiar essa forma que eu fiz à parte, Ctrl C, ó, copiei ela. Vou vir agora aqui, ó. Aonde está o J3, eu não vou usar o J3. Eu vou colocar o corresp aqui, ó. Vou colar aqui dentro. Ao dar o Enter, eu preciso disso? Não. Agora, conforme eu faço a manipulação, primeiro bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, ele faz a pesquisa. Vamos mudar o nome? Luciana. Olha só. Já trouxe a nota da Luciana. Então agora eu estou fazendo um PROC-V com 2 critérios. Fazer esse PROC-V com critérios, eu preciso utilizar o uso da função corresp para localizar a posição da coluna. Um outro exemplo de PROC-V, fazendo uma correspondência exata. Gostou? Comenta aqui. Vamos para a próxima planilha, que já é um outro detalhe bem interessante. Imagine que você tem aqui, ó, tabelas na tua planilha, e cada tabela seria uma disciplina. Conforme eu escolho a disciplina, olha o que acontece. Ele traz as notas da disciplina do aluno. Então ele consegue verificar nessa ou nessa. Olha as notas do Marcos. 10, 7, 7, 6. Vamos mudar para português? 6, 4, 9, 8. Professor, qual que é a bruxaria disso? Não é bruxaria, é conhecimento. E quando a gente fala de conhecimento, a gente fala do curso de Excel Online. Se você quer aprender mais sobre isso, vem aqui embaixo, o link está na descrição, www.cursodexcelonline.com. Vamos fazer isso na prática? Então vamos lá. Ó. Primeiro passo, eu vou apagar isso daqui, tá? Eu vou vir aqui em fórmulas, né? O gerenciador de nomes tem 2 nomes criados, eu vou excluir. Vou vir aqui, vou excluir. Eu preciso fazer desse modo, tá, pessoal? Senão não funciona. O que acontece? Essa tabela é a tabela de português. Eu teria que pegar essa tabela e dar um nome para ela. Vou chamar essa tabela de português. Então vou selecionar, venho aqui na caixa de nome e escrevo, ó, português. Tá? Vou dar um Enter, prontinho. O mesmo processo eu faço com a tabela de matemática. Então vou selecionar, vou vir aqui, escrever, ó, matemática. Tá? Então é um outro intervalo. Então eu tenho aqui as 2 informações. Uma informação que eu posso escolher, ó, matemática ou português, ou você pode digitar. Professor, não sei fazer isso. Você pode fazer assim, ó. Deixa eu vir aqui, ó, vou limpar para mostrar para você como você faz essa validação de dados, tá? Vamos limpar e vamos fazer do zero para você, ó. Pronto. Como que você cria isso daqui, ó? Vou apagar, ó. Você vai vir lá em dados, validação de dados e utiliza a opção lista, tá bom? E aqui dentro você escreve aqui, ó, matemática, ponto e vírgula, português,
tá? Coloque esses nomes ali das duas disciplinas, que na verdade seria o nome do intervalo que você deu, tá bom? Agora, conforme a gente escolhe, a gente pode escolher aqui, ó, ok? O mesmo eu poderia fazer aqui no caso do Marcos. Então eu vou vir aqui, ó, em dados, validação de dados, só que agora eu vou utilizar a opção lista e vou pegar agora a minha fonte, ó, os nomes. Veja que as duas tabelas têm o mesmo tipo de estrutura, tá? Vou dar OK e prontinho. Então agora eu posso escolher, ao invés de ter que digitar. O que acontece? Olha só, eu vou colocar aqui igual PROC-V. Eu vou procurar o quê? O nome do aluno. Então eu vou procurar Renata. Tudo bem? Ponto e vírgula. Qual que é a matriz de tabela? A matriz da tabela é o meu intervalo nomeado. Então é o nome da tabela. Então, por exemplo, eu não dei um nome para a tabela de português e a tabela de matemática. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o indireto, abro parênteses, aqui. O que o indireto faz, pessoal? O indireto, ele captura o nome, ele detecta o nome. Ele fala, opa, chamaram a tabela de matemática, chamaram a tabela de português. Chamou o intervalo matemática, chamou o intervalo português. Ele detecta aquele intervalo que foi criado. Então, quando eu apliquei o nome nas duas tabelas, português e matemática, eu defini que aqueles intervalos são intervalos nomeados. E quando eu faço o indireto chama aquele intervalo. Olha que bacana. Ponto e vírgula. Agora, o índice de coluna. Vou colocar lim A2, tá bom? Por que linha 2? Você vai entender. Ponto e vírgula 0. Se você viu lá o início do vídeo, você já sabe. Vou fechar, vou dar um Enter. Olha só. Matemática, Renata tirou 7. Vamos ver, ó. Realmente. E se a Renata foi aqui a aula de português? Tirou 3. É isso mesmo. Aí você vai pensar, vai clicar e arrastar? Não. Muito cuidado nessa hora. Você precisa travar os intervalos. Por exemplo, a Renata é referência para todo mundo. Vamos travar o intervalo. O nome da tabela, nome da disciplina, também tem que travar. O linha 2 não precisa, porque quando você clicar e arrastar, você quer saber a coluna 2, a coluna 3, a coluna 4, de quem? Da tua matriz. Então vou dar um Enter, ó. Pronto. Venho aqui, clico 2 vezes, todo mundo calculado. Agora, conforme escolho o nome, veja que ele também, ó, vai realizar a pesquisa do modo que a gente precisa. Então basta eu escolher a disciplina e o nome do aluno, que automaticamente ele vai localizar a informação nas tabelas. Então isso aqui é uma outra dica e uma outra sacada. Você pode fazer o quê? Ter as suas tabelas, nomeie os intervalos e com o uso do indireto no PROC-V, você vai conseguir localizar a tabela que você deseja fazer a pesquisa. Bem bacana, não é? Pessoal, eu trouxe hoje 3 exemplos de PROC-V de correspondência exata, do básico ao avançado, com o uso de outras funções que talvez você não esteja tão acostumado. Se você quer assistir uma aula totalmente online e também gratuita, do básico ao avançado sobre PROC-V, tem aqui na descrição do nosso vídeo. Clique, vem dar uma roladinha na descrição do vídeo, tem lá um presentinho para você assistir uma aula totalmente gratuita e avançada, do básico ao avançado sobre PROC-V, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a nossa próxima dica de Excel. Tchau, tchau!